Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala, peregrino, tudo bem com você? Chegamos ao nosso último episódio. Já tô com saudade, Já viu? tô com saudade também. E eu tô aqui com o meu co-host, Marcos. É isso aí, dizem que o que é bom dura pouco, né? Nosso quinto encontro nessa temporada, o último, mas continue nos acompanhando. Acompanhe o nosso Instagram, peregrinos.ja. Se liga aí no nosso canal do YouTube, que vem mais novidades por aí. E não se esqueça de deixar o seu comentário, as suas opiniões, o que você achou dessa temporada, o que você acha que nós podemos melhorar para a próxima, qual tema você gostaria de ver por aqui, para nos ajudar a continuar crescendo, avançando e produzindo conteúdos para vocês. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre cura em Cristo. Bom, todos nós temos cicatrizes emocionais. Algumas delas nós escondemos e outras nós mostramos. Mas será que essas cicatrizes podem se tornar testemunho ou apenas uma dor? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso recomeço, a nossa cura em Cristo. E para acompanhar esse bate-papo, nós estamos aqui com a Yasmin e com o Josilei Godoy. Olá, tudo bem com você que nos assiste? É um prazer mais uma vez poder estar aqui neste podcast tão especial, tão bom, tão produtivo que nós temos feito aí ao longo desse tempo. Bom, meu nome é Yasmin. É um prazer estar aqui mais uma temporada e vamos seguindo, né? Vamos ver o que vem por aí. Nesse último episódio, com certeza vai ser bênção e esse final de mais uma temporada vai ser incrível. Isso aí. Bom, até falei para o Marcos aqui, é um programa em família, basicamente, né? Eu estou só aqui mediando as relações e a conversa entre a família, porque a Yasmin é casada com o Josilei e o Marcos são irmãos, e a Yasmin cunhada. Mas vamos lá. Vocês acham que a caminhada cristã, ela pode gerar cicatrizes emocionais durante o nosso processo na caminhada cristã? Ou são tudo flores? Eu acredito que, com certeza, a gente vai ter cicatrizes na caminhada cristã. E acho que de diversas maneiras, né? Tanto nós nos frustrando com nossas atitudes, ou nos frustrando com a atitude de outras pessoas dentro da igreja. Eu acho que isso é um tema bem falado, né? Como algumas pessoas acabam se frustrando com a igreja, se frustrando na caminhada cristã e acabam desistindo, né? Então, acho que isso é uma certeza que a gente tem. É porque é complicado a gente falar de caminhada cristã e não lembrar dos empecilhos que nós vamos encontrar durante essa caminhada, né? Como a Yasmin bem disse, nós teremos frustrações não só com a gente mesmo, pelas nossas escolhas ou ausência de certas escolhas, como também pela quebra de uma certa admiração que você tem por algum membro ou por alguma pessoa assim famosa que você acompanha do mundo cristão. Então, em algum momento, a gente acaba tendo esse tipo de frustração. E isso acaba, de certa forma, como poderia dizer, nos desiludindo de certas coisas, né? E aí é onde nós temos que, então, recalibrar a rota para trilhar novamente o caminho. A gente não pode perder o foco, né? Nós não podemos perder a direção. Isso é um ponto importante que o Josilei acabou de falar, que é sobre pessoas nos ferirem ou, às vezes, até mesmo nós ferirmos algumas pessoas durante o processo da vida cristã. Quando a gente fala de uma igreja, nós estamos falando de um corpo com pessoas, e não são pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas que estão, de alguma forma, buscando a perfeição. E durante essa jornada é muito provável que aconteça, se nunca aconteceu com você, em algum momento pode saber que isso vai acontecer, alguém vai te ferir, você vai ferir alguém, às vezes sem ser essa a intenção, mas isso faz parte do processo. Então eu queria perguntar para vocês, que conselho vocês dariam para alguém que acabou de se decepcionar, alguém que está naquele vale ali, entre abandonar a fé, abandonar a Deus por algo que aconteceu, ou deixar de lado, continuar? Qual conselho vocês dariam para uma pessoa nessa situação? Bom, eu acho que
Meu conselho, e é uma coisa que eu falo muito para mim mesma, é que nosso foco tem que estar em Cristo e não nas pessoas. Porque, como a gente já disse aqui, se frustrar é humano. E todas as pessoas que a gente lida nessa nossa caminhada cristã são humanos também. E nós erramos com eles e eles erram com a gente. E às vezes a gente não quer, mas a gente faz. Às vezes a gente não está no dia bom, às vezes, né, acontecem tantas coisas na nossa vida. Então, assim, você tem que ter o foco em Cristo. Porque Cristo nunca vai nos decepcionar, né? Nós não devemos focar em pessoas. E você, Júnior, o que você acha? Não, a essência é exatamente isso. Quando você para ver comportamento de pessoas, isso daí com toda certeza vai, em algum momento, te desiludir, de fato. Nós temos aquela sensação, ou aquela visão errada de que os membros de uma igreja são pessoas intocáveis e pessoas incontamináveis. E não. Assim como eu sou pecador, o Marcos a Sara a Yasmin o pastor todos somos pecadores, né? Então, nós estamos sujeitos a errar. Então, quando eu foco em uma pessoa, na atitude de alguém, no comportamento de alguém, para basear minha fé ou para direcionar minhas escolhas de vida, de fé, então eu vou me frustrar em algum momento. Até porque existe aquela questão, nós temos aqui pontos de vista diferentes de um mesmo local. Por exemplo, nós estamos aqui vendo essa mesa de centro, mas o meu ponto de vista é diferente do dela, do seu e do seu, porque nós estamos olhando de ângulos diferentes. Apesar de que o meu ponto de vista e o de cada um de nós não muda o fato disso aqui ser o que é, certo? Então, quando a gente começa a buscar em pessoas respostas para as nossas questões espirituais, nós vamos nos decepcionar, porque ela está vendo por aqui, você está vendo aí. Então, vista diferente. Agora, isso aqui é o que é, e a Bíblia, ela é o que é. E ali Cristo disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o exemplo. Então, quando a gente perde isso de vista, a gente está sujeito a se decepcionar. Quando eu, desde nova, né, minha mãe já me ensinou um conceito muito importante, que eu já estava me decepcionando ali com algumas atitudes, algumas pessoas dentro da igreja, já estava começando a ter essa noção, né? E aí a minha mãe disse, Yasmin, a igreja é uma UTI. Pensa assim, todo mundo lá está tentando se curar. Então, isso ficou para mim, claro que eu ainda me decepciono com as pessoas, mas isso ficou para mim, aqui as pessoas estão tentando se curar, então todo mundo está passando por um turbilhão de coisas. Então, a gente deve buscar Cristo para ele nos curar. Claro que a gente sabe que na igreja o apoio dos irmãos, as amizades fazem a gente ficar com o coração quentinho, ficar mais próximo de Cristo, é muito importante. Mas a gente tem que entender que as pessoas estão aqui também tentando se curar. E uma coisa que o pastor Eliud sempre fala muito, e aí eu comecei a ter algumas visões diferentes, sabe? Porque às vezes quando a gente está se tornando cristão, a gente pensa, nossa, eu sou o melhor, eu sou muito bom porque eu estou aqui e tal. E aí o pastor Eliud começa a falar, não, eu sou o pior dos pecadores. Então acho que a partir do momento que a gente tem essa visão, que a gente é pecador, que a gente erra, que nós falhamos a todos os instantes, né, a gente começa também a ter uma visão bem diferente. Então, eu sou errada também. Eu não devo ser orgulhosa e falar, eu sou a melhor. Não, eu sou o pior dos pecadores. E isso ficou assim na minha mente. Eu acho que as cicatrizes emocionais, elas também nos mostram uma declaração que o próprio Jesus fez, que a gente teria aflições nesse mundo. Mas ele vem com uma outra afirmativa muito positiva, de que apesar das aflições, apesar das frustrações, nós precisamos ter bom ânimo, né? Então, vocês acreditam que as cicatrizes emocionais, apesar das circunstâncias, elas desaparecem de vez, ou elas se transformam? Nós podemos transformar essa dor num testemunho? E aí é o que a gente pensa sobre pecado. Quando a gente fala de cicatrizes emocionais, por que existem cicatrizes emocionais, né? E aí a resposta é uma só, porque existe pecado. Então, sempre que eu cometo um pecado, eu causo em mim mesmo uma cicatriz, uma ferida. E aí o perdão de Cristo é o que me cura daquela ferida. E aí sobra ali, então, uma marca. E a cicatriz como uma marca,
ela é algo que serve para lembrar. Então, quando eu lembro, e eu sei como foi difícil, como foi dolorido, então eu posso usar este sentimento, esta lição, para transformar uma coisa ruim em uma lição para outras pessoas. Porque a gente tem que entender que muitas pessoas aprendem ao vivenciar a experiência, elas aprendem na prática. Agora, tem outras pessoas, eu diria que são aquele grupo mais inteligente, eles aprendem com observação. Eles não precisam passar pela mesma situação para aprender. Eles observam e eles veem o que deu certo e o que deu errado e aprendem com isso. E aí eles evitam passar por certas situações. E todos nós somos convidados a aprender pela contemplação e não pela vivência. Porque a vivência gera cicatriz, mas a contemplação não. A contemplação ela nos livra de certas consequências ou de certas situações evitáveis. É um pouco complicado a gente falar disso, né? Mas, assim, a cicatriz, ela vai nos mostrar uma coisa que a gente passou. E ela vai estar ali, a gente vai estar olhando para ela e a gente lembra do que aconteceu. Então, assim, eu acredito que ela não é uma coisa que some, né? A gente sempre vai estar ali, vai estar marcado. Nós vamos olhar para ela, lembrar o que a gente passou, o que a gente superou. Mas eu acredito, né, nessa sua pergunta, que a gente pode sim transformar em um testemunho. Então, eu acredito e eu vivo isso. A gente pode sim transformar uma cicatriz em um testemunho. E aquilo pode ser até uma forma de superação. Então, eu acredito que a cicatriz nunca vai sumir, mas a gente pode saber utilizar ela de uma forma ali que convenha, né? Tem um comentário que eu acho muito interessante, que eu ouvi um pastor falando uma vez, ao falar sobre o perdão. Que o perdão ele é como a casquinha que o corpo coloca sobre uma ferida. Quando você se machuca, quando alguém te fere ou quando acontece algo, o corpo ele cria uma casca. E essa casquinha é quando você perdoa a pessoa. A ferida ela para de sangrar, ela para talvez de aumentar, mas ainda fica ali uma marca. E com o tempo aquela casquinha ela vai sair, vai se formar uma cicatriz. A cicatriz ela não dói como doeu a ferida. A cicatriz ela não incomoda como a ferida incomodou, mas ela está ali para te lembrar que algo aconteceu, mas que aquilo ficou para trás. Então, eu acredito que quando a gente fala de cicatrizes, é muito sobre isso, que a gente passa por situações, enfrenta algumas batalhas, por mais que a gente vença aquilo ali, a cicatriz ela fica, você não vai se esquecer completamente. Mas a cura, acredito que a cura emocional ela está quando você olha para aquela cicatriz, mas ela não dói mais. Você se lembra do que aconteceu, mas aquilo se transformou apenas em uma parte da sua vida. Não é algo que te causa dor depois de um certo tempo. No terceiro episódio, se não me engano, dessa temporada, nós tivemos com a doutora Ana Beatriz, psicóloga, e ela fez um comentário onde ela disse que algumas feridas ou alguns problemas emocionais, eles não se curam. Nós precisamos aprender a conviver com eles. E nessa conversa a gente citou o exemplo de Paulo e o seu espinho na carne, que ninguém sabe o que era, mas que o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Vocês acreditam que, em se tratando de cura emocional, existem alguns problemas, alguns desafios que nós precisamos aprender a conviver com eles? Então, eu acredito fielmente nisso, né? Que algumas coisas a gente tem que aprender a conviver. Eu levo isso muito para a minha vida. Quando a Sara me falou esse tema, eu falei, gente, acho que eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Porque desde muito nova, eu já aprendi o que era ter ali um problema emocional. E eu convivia com pessoas que também tinham problemas emocionais. E aí eu não sabia lidar muito bem com isso. E eu sempre quis o quê? Ser curada. Meu sonho, até hoje, é ser curada, né? Mas a vida vai passando, a gente vai aprendendo. Inúmeros terapeutas, psicólogos, fiquem tranquilos. Mas eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, eu sempre perguntava, por que eu? Por que eu? Então, eu era muito nova, eu ficava, gente, por que eu? Por que isso está acontecendo? Mas aí vem aquela pergunta, por que não eu? Então, por que não eu? Por que não eu? Porque eu tenho que passar por isso, era o que eu me perguntava, mas por que não eu? Né? Eu sou tão especial assim para não ter que passar por isso?
E aí, dentro da sua pergunta, eu acho que eu nunca tive uma cura completa, sabe? Mas eu acho que Deus me deu forças para lidar com isso. E, através disso, voltando à pergunta antiga, eu gero testemunho. Então, assim, nunca tive a cura completa, mas, a partir disso, a partir de tudo que eu vivo, de tudo que eu sinto, eu consigo lidar com outras pessoas, eu consigo gerar testemunho. E eu não falo só testemunho igual. Quando eu morava em outro estado, algumas vezes eu já preguei, já testemunhei, mas não é uma coisa assim que faz parte mais hoje do meu dia a dia. Mas no meu dia a dia, eu acho que eu consigo lidar com algumas pessoas porque eu passei por isso. Então, às vezes eu consigo ajudar algumas pessoas, eu consigo ver de outra forma o que ela está passando. Então, assim, não é uma coisa que eu tive cura, mas eu aprendi a lidar com isso e hoje eu tento levar isso como uma forma de ajudar outras pessoas. Então, se eu vejo alguém sofrendo algumas coisas, eu falo, bem, mas por quê? Tento ajudar, eu estudo bastante sobre isso, leio algumas coisas e eu acho que a gente tem que pedir para Deus nos dar força, porque nem sempre a gente vai ser curado, mas a gente pode aprender a lidar com isso. Eu tenho uma perspectiva sobre isso mais prática, um pouco. Por exemplo, você concorda comigo que Lá vem. se você aprendeu a conviver com uma certa situação, de certa forma isso foi resolvido? Não, eu não acredito nisso. O Júnior, como a Sara falou, é meu marido, né? E aí a gente tem uma visão bem diferente. Mas aí quando ele começa a falar essas coisas, eu falo, você sofreu isso? Você passou por isso? Você não passou, então você fica na sua. São cicatrizes emocionais diferentes. Porque você não sabe lidar com isso, porque você não passou por isso. A Yasmin, ela fala que ela não gosta muito de positividade tóxica, né? Porque ela sempre quando ela vem aí com essas filosofias melancólicas dela, né? Eu venho com uma positividade, alguma coisa assim de solução, de praticidade. Até porque a gente sabe que fisiologicamente o homem ele é mais objetivo que a mulher, né? A gente fala disso mentalmente, né? O homem ele tem mais objetividade. Então, eu acho que o Marcos talvez concorde comigo, né? Vou mudar aqui que a gente tem uma visão um pouco mais objetiva, mas isso não tem a ver com uma questão de não entender, ou não acreditar, ou não aceitar que de fato existem situações que realmente vão perseguir a gente a vida toda. E nem de ter um problema, né? Isso. Nem de passar por alguma dificuldade emocional, enfim, qualquer coisa do Então, tipo. é porque, pelo menos para mim, a coisa funciona de para mim, eu sou uma pessoa que precisa tocar. Eu diria que eu sou uma espécie de Tomé. Eu talvez me consideraria o crente mais ateu que existe. Porque eu não acredito muito, não é que eu não acredito, mas para mim é complicado entender a subjetividade das coisas. Eu prefiro aquilo que é mais objetivo. Então, olha só, se eu estou com dor, eu vou tomar um remédio para passar a dor. Por exemplo, eu não quero sair de casa, só quero ficar deitado e tal. Mas isso vai fazer mal para mim. Então, o que eu vou fazer? O contrário disso. Então, assim, a minha cabeça ela funciona dessa forma. Então, é claro que temos vivência de situações diferentes. E isso afeta a pessoa. Então, quando eu levo essa visão para Yasmin lá em casa, ela fala, sai daqui com a sua positividade tóxica. Deixa eu sofrer um pouco. Ela fala, deixa eu sofrer um pouco. Entendeu? Mas na minha cabeça o sofrimento é ruim. Então eu não quero que a pessoa sofra. Então vamos resolver o sofrimento com uma coisa que não é sofrida, com uma coisa que é diferente de sofrimento. Então isso para mim, estou falando aqui de uma questão pessoal, gera uma certa solução para um problema. Então na minha cabeça aquilo está resolvido, né? Mas como a gente sabe que existe uma visão mais subjetiva da situação, para algumas pessoas aquilo é resolvido momentaneamente, mas depois vem de novo, né? Ainda que eu encare como um problema diferente, para outras pessoas é a recorrência de um mesmo problema, né? Então eu creio que são formas diferentes de resolver uma situação. Mas, entretanto, portanto, todavia, né?
o problema ele vai continuar acontecendo. Então, realmente, de fato, existem coisas na nossa vida que são insolucionáveis. Nós não conseguimos acabar com aquilo ali, mas a gente então convive com aquilo. E, como eu disse, para algumas pessoas, aprender a conviver é uma forma de solução, enquanto para outras, de uma forma mais subjetiva, não é solução, né? Então, eu creio que a diferença está nisso daí, na forma como a gente encara a situação. E é muito interessante você ter dois pontos de vista diferentes, porque depois que eu casei com a Yasmin, eu pude conviver mais com o ponto de vista dela, eu me tornei uma pessoa um pouco mais empática com esse tipo de situação, porque eu vi que, de fato, é uma situação que atrapalha. E talvez aquela minha objetividade extrema em resolver situações, ela não seja tão eficiente para outras pessoas. E quando eu aplico isso para outra pessoa, eu posso acabar agravando aquilo que ela está sentindo. Então, eu preciso... O melhor conselho que eu daria é, diante de uma situação dessa, mantenha-se calado. Esteja apenas ao lado. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Apoio emocional. Exato. Eu acho que a doutora Ana Beatriz falou sobre isso, né? A Bia comentou que muitas vezes a gente vai precisar, de fato, conviver com algumas dores. Nem sempre a gente vai não só querer, mas conseguir resolver muitas coisas. Então, aquilo que era uma ferida, você vai tornando ela uma cicatriz, ao invés de solucionar, de fato, o problema, como você falou. E vocês acreditam, eu acredito que essas cicatrizes emocionais são geradas através de muitas dificuldades que a gente tem mentais, né? De problemas de saúde mental, muitas vezes ansiedade, episódios depressivos, isso vai depender de cada um. Nós vimos em episódios anteriores, inclusive com a Rafa, se eu não me engano, que uma coisa que ajuda muito ela nesse processo de ansiedade, nessa caminhada de ansiedade, é a oração. E vocês acreditam que, a gente já falou que algumas cicatrizes elas se transformam. Mas o que pode gerar essas cicatrizes, além de problemas emocionais que nós temos na nossa vida, porque nós temos uma rotina hoje em dia muito corrida, todo mundo muito informado sobre tudo, conectado demais, aí isso gera comparação, isso rouba o nosso propósito, isso nos causa ansiedade, muitas vezes abala a nossa fé. O que o cristianismo muitas vezes pode ocasionar nesse processo de cicatriz emocional e como que ele pode curar também essa cicatriz? Deu para entender? Sim. Bom, quando a gente fala do cristianismo, nós temos o cristianismo puro, de fato, e também temos o cristianismo a partir da visão de alguém. Então, eu imagino que aquilo que você tentou nos perguntar é a respeito de como esse cristianismo pode nos causar essas feridas também. Eu acho que isso vem daí do cristianismo a partir do ponto de vista de alguém. Por exemplo, nós sabemos que a igreja é um lugar de cura, é um lugar de transformação. Mas para algumas pessoas, a igreja é um santuário onde não se admite pecadores e não se admite pessoas imperfeitas. E essas pessoas que têm essa visão, elas costumam olhar de forma pejorativa ou depreciativa para pessoas que vêm com problemas à igreja. Então, muitos cristãos, eles vão olhar para alguém que está passando por uma situação difícil como alguém indigno. E aí eles vão taxar aquela pessoa ali como uma pessoa que ela está fazendo alguma coisa errada. E isso vai gerar uma sensação de desprezo e de rejeição nessa pessoa. E a pior coisa que um ser humano pode sentir é desprezo e rejeição. Nada se compara ao desprezo e à rejeição. São sentimentos destrutivos. E quando você, numa situação de vulnerabilidade, já se encontra numa situação de vulnerabilidade, e aí você experimenta, além disso, a rejeição e o desprezo, com certeza isso vai te ferir profundamente. Então, o cristianismo, a partir do ponto de vista, ele causa cicatrizes em outras pessoas. Jesus não nos pediu para sermos cristãos conforme a nossa própria concepção de cristianismo.
E é por isso que nós nos reunimos em uma igreja e nós buscamos estudar a palavra de Deus, para que eu não veja o cristianismo a partir da minha visão, e que eu veja o cristianismo a partir do que ele de fato é. Então, quando nós nos distanciamos do fato para o ponto de vista, eu causo ferimentos, cicatrizes, feridas em outras pessoas, com o meu ponto de vista. E aí o cristianismo acaba sendo prejudicial. Então a gente pode causar cicatrizes através do ponto de vista humano, Exato. né? Porque eu penso que olhando para Cristo, e nós falamos isso no primeiro episódio sobre identidade em Cristo, é muito difícil, a partir do momento que nós pautamos a nossa identidade, a nossa vida, e isso inclui a nossa saúde mental em Cristo, é claro que nós não estamos livres de passar por dificuldade, como eu falei anteriormente, que o próprio Jesus declarou que nós teríamos aflições. Mas quando nós olhamos do ponto de vista humano, e com o nosso ego, com o nosso egoísmo, a gente pode sim causar cicatrizes no próximo. Bom, tem uma frase que as pessoas dizem, que sempre está na internet, que é: Jesus é legal, o fã-clube é que estraga. Não sei se vocês já ouviram. E eu acho que, por mais que essa frase seja bem extrema, mas às vezes acontece isso. Como eu vou ter que concordar agora com meu marido e com vocês, que é realmente... Vocês estão vendo isso ao vivo aí, ó. A esposa concordou com o marido. Que a nosso ponto de vista humano pode causar muita cicatriz nas pessoas. Então, assim, eu estou lendo um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. E ele é um livro bem famoso. E é realmente preciso muita coragem para ser imperfeito. É difícil você acertar suas imperfeições. E não sei por que a gente tem isso tanto na gente que a gente quer exigir perfeição dos outros. Então, às vezes a gente vem para a igreja e outras pessoas acham que aqui exige perfeição, e não é. Então, a gente vem por causa de Cristo e Cristo nos transforma. E a gente não tem transformação sem Cristo. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Então, assim, é preciso coragem para ser imperfeito. E a gente vai ser imperfeito, mas Deus pode nos ajudar, né? Pode não, Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. O que eu vejo, né? Eu gosto até de pontuar a respeito disso, a última ordem de Cristo para os discípulos. Jesus disse: ide fazei discípulos. Então, o que isso significa? Que era para ir em pessoas que se comportavam diferente e fazer com que elas se tornassem pessoas que seguem um exemplo de comportamento. E os discípulos aprenderam o comportamento de Cristo. Então, Cristo falou: agora vocês vão pegar esse comportamento que vocês aprenderam e ensinar para outras pessoas que não se comportam dessa forma. É muito engraçado, às vezes, chegar na igreja e as pessoas pensarem que, porque você entrou dentro da igreja, automaticamente o seu padrão de comportamento já tem que ser exemplar, perfeito, de um santo. E não é assim. E isso faz com que surjam hipócritas, e isso faz com que surjam os desigrejados. Por que esse comportamento faz com que surjam hipócritas? Olha, eu quero ser aceito nesse grupo. E eu sei que esse pessoal aqui é bem chato em relação a certas coisas. Então, quando eu estiver com eles, eu vou me fazer assim. Quando eu estiver longe, eu me faço assado. Então, aí surge uma questão de hipocrisia. Quanto o objetivo deveria ser: olha, nós vamos juntos com as nossas dificuldades nos ajudar a melhorar aquilo que é imperfeito em nós. Então, com a companhia dos irmãos e a caminhada, nós vamos crescer e transformar nosso comportamento. Só que falta isso na mentalidade das pessoas dentro de uma igreja, às vezes. É claro que a gente não está generalizando, não são todos, são algumas pessoas, mas são pessoas que, infelizmente, acabam afetando negativamente o convívio de todos, né? Sim, eu acho que até fica importante a gente frisar isso, porque parece às vezes que a gente está, falando alguma coisa assim, mas a igreja é realmente importante, é essencial na nossa vida. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre frustração. Você pode se frustrar, provavelmente você vai se frustrar. Então você tem que saber, ter coragem, pedir a Deus para conseguir lidar com isso.
Mas a igreja é extremamente essencial na nossa vida. Agora, voltando lá naquele outro ponto que você perguntou. A gente agora falou como o cristianismo pode nos prejudicar. Agora, como o cristianismo pode nos ajudar? E aí, eu gosto de ver exemplos, né? Quando a gente para olhar a transformação que pessoas tiveram a partir do contato com a palavra de Deus, não restam dúvidas que não existe tratamento, medicamento, nada profissional da área da saúde que supere o contato com a palavra de Deus. Não existe. Você que está nos assistindo aí, se você tem um problema muito sério emocional, eu te desafio, depois você pode me procurar e falar comigo, se não der certo. Eu te desafio a, todos os dias da sua vida, levantar, por um bom tempo, vamos falar, durante 15 dias da sua vida, não vamos longe não. Todos os dias, durante 15 dias, você levantar, pegar a Bíblia, ler e orar, mesmo sem nenhuma vontade. Eu duvido que no final desses 15 dias, você não é uma nova pessoa. Eu duvido, eu faço esse desafio para qualquer um que estiver nos escutando. Não tem como, é impossível ter contato com a palavra de Deus e não ser transformado. É impossível. A coisa que, quando nós não somos transformados, é porque nós deixamos o contato com a palavra de Deus. Aquele que tem contato diariamente com a palavra de Deus, é impossível ele não ser transformado. Nesse ponto, a gente pode até recorrer à Bíblia para alguns exemplos, né? Alguns exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que tiveram a sua vida transformada, mesmo depois de passar por um grande problema. Talvez um dos mais conhecidos seja o exemplo de José. Quem pode dizer que ele não foi ferido, né? Foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois, se a gente continuar acompanhando ali a história da vida dele, foi preso, estava condenado à morte, e Deus foi lá e restaurou a vida dele. E depois colocou ele em uma posição de honra, onde todo aquele sofrimento que ele passou foi ressignificado, e ele salvou, nós podemos dizer seguramente, não só a sua família de morrer de fome, mas todo o povo do Egito. Ele foi usado por Deus para salvar o Egito de perecer. Então, ele conseguiu dar um novo significado. E no momento em que ele se encontra com seus irmãos, que seria talvez ali o momento dele reviver todo o sofrimento, reviver tudo que ele tinha passado, ele conseguiu superar tudo isso e transformar em uma nova chance para os seus irmãos. E a família então pôde se encontrar novamente. Então a Bíblia ela nos apresenta alguns relatos. Vocês se lembram de algum outro relato bíblico, ou talvez uma história de um conhecido, até mesmo na vida de vocês, onde vocês viram, através do contato com Deus, uma cicatriz ou uma ferida emocional ser transformada em um propósito na sua vida ou na vida de alguma pessoa? O exemplo que eu mais gosto assim, de transformação e do agir de Deus, a pessoa fala, isso é muito comum, isso daí que você vai falar, a gente sabe de cor e salteado. Davi é um grande exemplo para mim, por quê? Primeiro momento da vida de Davi, um menino que era pastor de ovelhas e tinha ali um contato diário com Deus, ele fez proezas, ele realizou proezas em nome do Senhor, fez grandes coisas, a ponto de ser reconhecido como o rei de Israel, mesmo ainda existindo um rei em Israel. E depois, quando ele ocupa de fato essa posição, ele passa ali por um momento de afastamento de Deus. Esse momento de afastamento foi suficiente para desandar todo o resto da vida dele. Bagunçou todinho o plano de Deus para a vida dele, aquele momento que ele se afastou de Deus. Mas ele reconheceu isso. Ele reconhece e ele pede perdão a Deus e pede, no Salmo 51 fala disso, né? No versículo 10 ele fala, renova dentro de mim o espírito inabalável, né? Me dá um novo coração, renova dentro de mim o espírito inabalável, faz eu ser novamente quem eu era, me lava e voltarei a ser mais branco que a neve. Então assim, quando Davi reconhece e ele pede para Deus transformar ele de novo, ele realmente é transformado. E aí ele passa a ser aquilo que a Bíblia diz como o homem segundo o coração de Deus. Então olha só como esse contato com Deus fez uma transformação brusca na vida de Davi. Ele já era alguém muito especial,
mas ele passou por um vale de problemas, né, de afastamento de Deus, e quando ele se reencontra com Deus novamente, ele passa então a ser considerado o homem segundo o coração de Deus. E isso é um grande exemplo para nós. As consequências dos erros dele continuaram. Nós sabemos que aquilo continuou. O erro tem consequência. Mas ele, pessoalmente, o rei Davi, foi transformado e foi ressignificado diante de Deus. Uma coisa que eu percebi esses dias, eu não sei, eu estava lendo novamente Jó, e aí eu não sei, porque fica na cabeça de, quando a gente tem algum problema, fica, faça como Jó, faça como Jó. E aí eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu tinha esquecido um detalhe muito importante, que é que Jó reclamou. Então, assim... Então você vai reclamar. Vou reclamar, brincadeira. Mas é porque, assim, quando a gente pensa, todo mundo falando Jó, 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 e a gente fica, é muito difícil ser perfeito, só que ele não era perfeito. E aí, quando eu vi aquilo, que Jó passou quase 2 capítulos lamentando, eu falei, sim, a gente pode questionar a Deus, a gente pode colocar em prova, né? Porque eu sempre ficava assim, eu não posso falar nada, não vou reclamar, mas você pode. Claro que a gente não pode se apegar a vida inteira nessas reclamações, mas a gente sim pode conversar com Deus, pode expor as nossas tristezas, nossa raiva, nosso rancor. E eu entendi, vamos ser como Jó mesmo, não precisa perfeição nenhuma. E uma coisa que a Sara falou, né, que a Rafaela falou, que ela ora muito quando ela se sente ansiosa, e eu acho que é uma prática que eu também tive, assim, que eu acho que é legal a gente tentar implantar. Às vezes, são de algumas formas diferentes. Por exemplo, às vezes, quando eu estou muito ansiosa, eu gosto de escrever. Eu coloco lá tudo que eu estou ansiosa. E, às vezes, eu não consigo orar falando. Então, eu escrevo lá a minha oração, eu falo, Deus, por quê? Eu coloco no meu caderno. E aí, eu acho isso muito importante, né? A gente poder desabafar com Deus. Então, existem várias formas. A gente pode conversar, a gente pode orar, a gente pode escrever. E eu acho que isso são coisas importantes, são coisas que a gente consegue colocar ali, materializar, né? Nosso sofrimento e poder pedir a Deus. E sabe por que a história de Jó é um grande exemplo? Porque, de fato, ele questionou a Deus. Isso que fez da história dele algo tão impressionante. Porque, olha só, Deus não criou robozinho, que ele dá uma ordem e o robozinho executa. Tanto é que nem os anjos são robozinho de Deus. Prova que temos é que uma terça parte desses anjos escolheram desobedecer, né? E nós, como seres humanos, nós temos o livre-arbítrio para obedecer ou não. E nós temos o direito de questionar a Deus sobre as coisas. Porque nós não entendemos todas as coisas. E o Senhor tem um prazer em nos responder. Deus, ele sente prazer em dialogar com o ser humano. Então, ele quer sim que a gente pergunte as coisas para ele. Ele quer sim que a gente tente entender os planos dele. Deus não vai... A ideia de Deus não é criar um plano para a sua vida e você aceitar e acabou, e você não precisa entender, só cumprir. Não é isso. Deus, ele quer que o ser humano tenha um relacionamento, que o ser humano tenha intencionalidade. Como é que você vai ter intencionalidade e relacionamento se você só aceitar tudo, sem questionar, sem querer entender, sem saber de nada? Não é assim que funciona. Por exemplo, um filho. Muitos filhos, o pai fala não. Qual que é a primeira palavra que vem depois do não? Mas por quê? Por que não? E aí o pai tem que explicar para o filho o porquê não. Porque, de fato, uma criança ela não vai entender muitos nãos, até que ela tenha maturidade para compreender a situação. E Deus espera isso de nós. A nossa vida é uma constante evolução, principalmente em relacionamento com Deus. Deus quer que a gente entenda Ele na nossa vida. Deus não quer que nós sejamos robôs. Então, nós precisamos, sim, fazer questionamentos. Nós precisamos, sim, buscar entender os planos de Deus para a nossa vida. Não é simplesmente engolir, porque Deus não quer que isso aconteça. O grande ponto da história de Jó não é a questão de não questionar ou de se manter calado em meio ao sofrimento. É não abandonar o Senhor mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento. E tentar entender o plano de Deus para a vida dele. Exatamente. Jó, em momento algum, ele rejeitou o Senhor. Até todos os conselhos que ele recebeu da sua esposa, dos seus amigos, foi: abandona esse teu Deus. Abandona. Cara, olha o que está acontecendo na sua vida. Olha o que Deus fez com você. E Jó,
ele não abandonou a Deus. Ele passou pelo sofrimento, ele questionou o Senhor, ele teve o seu momento de tristeza, o seu momento de decepção, mas ele não abandonou o Senhor. E esse é o ponto. Mesmo em meio à dificuldade, ele permaneceu firme, confiando que existia um plano maior, existia um propósito naquilo que ele estava passando, e que o mesmo Deus que havia o abençoado antes e que agora estava permitindo que ele passasse naquela situação, poderia restaurá-lo, se essa fosse a vontade. E se não fosse essa a vontade, estava tudo bem, ele continuava confiando em Deus. E falar é fácil, mas na prática a gente sabe que isso não é tão simples, né? Não é nada simples. Teve algum personagem para você, alguma história da sua vida também? O que eu citei no começo, eu acho que para José. mim é o que mais marca é o personagem de José. Porque José, ele teve um controle emocional muito grande, né? Porque eu imagino qualquer um de nós na situação dele, pelo menos eu, mandaria para masmorra, falava, ó, Então eu já sei que eu não posso vender meu irmão como escravo. Se senão a depois- gente perguntar para a Sara, eu já estou sentindo que ela vai responder Paulo. Mas eu pensei em Ruth, mas eu responderia Paulo com toda certeza. Para a gente já caminhar para o final, o que vocês acham que é ressignificar uma cura emocional, uma dor emocional, uma dor que às vezes a igreja me causa, o cristianismo me causa? Muitas vezes a gente sente essas dores não por conta de Jesus, mas por conta de... Igual a Yasmin falou, Jesus é legal, o fã-clube é que estraga. Como que a gente pode ressignificar isso à luz da fé? Isso daí é a essência da transformação do cristianismo na nossa vida. Se eu tive uma péssima experiência com, vamos dizer, com alguns cristãos, eu vou então repetir isso? Se para mim foi ruim, eu sofri, então agora eu vou repetir o que aconteceu comigo? Ou seria muito mais inteligente da minha parte fazer diferente para que aquilo pare de acontecer, para quebrar o ciclo? Isso é ressignificar as experiências ruins que nós temos na vida. Por exemplo, se um filho cresce em um lar desestruturado, um lar de violência, um lar de tristeza, ele vai replicar isso no futuro? Ele vai criar uma nova família com esse mesmo comportamento? Isso é inteligente da nossa parte? Ou isso é uma grande tolice da nossa parte? Praticar aquilo que nos machuca. Então, se uma certa situação me incomoda, por que eu vou fazer igual? Eu posso fazer diferente para que outras pessoas não passem por aquilo mais. Então, se eu vivi numa família ruim, a minha família vai ser boa, porque eu sei que aquela forma é ruim, então eu vou fazer diferente. Isso é ressignificar os sofrimentos que nós passamos pela vida. Nós temos a influência dos nossos pais, da nossa família, até certo ponto. Mas a partir do momento que nós passamos a nos entender por gente, é aquela, depois que quando eu me entendi por gente, então quando essa chave vira, aí já ninguém tem mais responsabilidade nenhuma das suas escolhas. Você é responsável por tudo que você faz. Então a responsabilidade de mudar é nossa. Acho que eu vou continuar daqui. Eu acho que a gente pode ressignificar a nossa dor. Então, se você passou por alguma coisa, seja diferente, seja a luz no mundo, né? Então, ressignifique isso. Use a sua dor para ajudar outras pessoas. E não pense que a vida vai ser perfeita, porque não vai, né? A vida não é um morango. Mas a gente tem que ter fé. E sempre que eu estou passando por um momento de dificuldade, eu lembro, a Sara até comentou aqui do versículo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso, aqui não vai ser morango, mas a gente pode sim vencer, com a ajuda de Cristo. Tem um texto que eu acredito que fecharia muito bem essa conversa que nós estamos tendo, que é o de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Independente do problema que nós temos na nossa vida, se nós levarmos esse problema a Cristo, se nós buscarmos aprender dele, imitá-lo e deixar que ele trabalhe na nossa vida, esse problema ele pode ser ressignificado, essa ferida ela pode ser curada, ou mesmo que nós não recebemos a cura, o Senhor ele vai nos aprender a conviver com este problema para que ele nos machuque um pouco menos
e a gente consiga dar um propósito a isso. Então, acredito que o grande conselho, o grande ponto de tudo isso é buscar a Jesus, levar os nossos problemas para Ele e permitir também que Ele trabalhe na nossa vida todos os dias, nos moldando, nos lapidando, nos melhorando, para que um dia nós possamos alcançar o caráter de Cristo, que esse é o objetivo da vida do cristão, ser igual a Cristo, ou buscar ser igual a Cristo. Então, se nós permitirmos que o Senhor trabalhe na nossa vida todos os dias, se nós levarmos a Ele os nossos problemas, Ele promete que nos dará isso. Então, acredito que o grande ponto é esse, o grande conselho é esse. Vamos buscar a Cristo e permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Eu concordo plenamente com isso. E ainda digo um pouquinho mais, que é, amigos, não tenham dúvidas. Somente Jesus Cristo é capaz de resolver os problemas da sua vida. Mais nada, mais ninguém, mais nenhuma ideia, mais nenhuma teoria, mais nenhuma filosofia, nada, ninguém é capaz, é mais suficiente do que Cristo. Então, todo problema que você tem, Cristo resolve. Ele vai te ajudar a resolver. Não procure outras soluções. Busque primeiramente a Cristo. Porque a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos vocês que nos assistem aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O resto é consequência. Não, só complementando aqui o que o Júnior disse, que às vezes o que Deus quer para a nossa vida não é a cura. Então, a gente tem que estar ciente disso também, né? Então, a gente buscar a Cristo e ter a certeza que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. Seja para a gente dar testemunho, para a gente ter ali a nossa cicatriz, ter a nosso, né, poder ajudar outras pessoas. Nem sempre a gente vai ser curado, mas a gente pode, com certeza, ressignificar e pregar a Cristo e deixar que Ele nos molde e mude a nossa vida, né? Bom, cicatrizes, elas não negam a dor que nós vivemos, mas com certeza elas podem revelar a vitória que nós alcançamos em Cristo. Que a sua dor ela não seja o fim, mas o início de um testemunho poderoso. Essa temporada nós falamos sobre saúde mental, foi muito legal, foi um grande prazer estar com convidados incríveis aqui, profissionais da área, pessoas que já passaram por alguma situação, algum problema talvez de saúde mental e tiveram aqui compartilhando conosco. Foi um prazer estar aqui com você, Marcos. Prazer foi meu de participar desse marco histórico, né? Uma temporada sobre um tema tão importante. Muito. E que está chegando ao fim, mas que não acaba por aqui. Nós queremos que vocês continuem nos acompanhando. Como já falei no começo, deixe ideias para a próxima temporada e não deixe de participar também no nosso Instagram, peregrinos.ja. Nós queremos que vocês estejam conosco em todos os momentos da construção do que é o Peregrinos, porque todo o conteúdo que nós fazemos, tudo que nós sonhamos é para vocês. Então, venham somar com a gente, vamos crescer cada vez mais essa família. Eu sou suspeito a falar, mas para mim, o melhor conteúdo, a melhor página de conteúdos que existe hoje é peregrinos.ja. Se inscreva no nosso canal no YouTube também. Quem não segue está perdendo. Isso aí, assim, a gente falou muito sobre saúde mental aqui, falamos sobre a nossa identidade em Cristo e a partir disso nós pautamos o nosso propósito, a nossa missão, como o nosso propósito pode ser roubado através de comparações, de ansiedade, a coragem que nós podemos ter para isso. Mas lembre-se, como o Josley falou, não tem como você conviver com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus e não ser transformado. Mas se você passa por algum outro problema mais profundo, que precisa de um profissional de saúde, é o momento de você procurar. Então, fica aí o nosso abraço, a gente se encontra na próxima temporada e é isso aí. Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador. Em sua presença eterna, encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança.